Oh meu Deus, eu falei algo que ofendeu uma minoria. E agora? O que eu posso fazer a respeito? Alternativa A. Pedir desculpas e não repetir mais o erro. Alternativa B. Reclamar da cultura do cancelamento. Alternativa C. Dizer que foi sem querer, mas eu queria que tivesse sido de propósito. Eu acho que eu vou de B e C. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre transfobia no meio gamer, algo que acontece de tempos em tempos. Bom, o que rolou foi que um influenciador chamado Cross, que é um influenciador de games, errou o pronome do Elliot Page em uma live. E em vez de pedir desculpas, ele disse que foi sem querer, mas ele deveria ter feito de propósito. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui, sobre a transfobia do Cross e sobre como errar pronomes não é uma coisa tão banal quanto a cisgeneridade faz parecer. Bom, caso você não saiba, Cross é um criador de conteúdo de games que apresenta o Flow Games, que é um podcast de games que tá dentro do guarda-chuva ali do Flow, né? Porque tem o Flow Podcast e eles têm vários outros podcasts ali que são da mesma empresa do Flow, mas que são de outros assuntos, enfim. E ele resolveu falar do Elliot Page no feminino. Acontece que durante uma live do Flow, uma live antiga, eles estavam falando sobre um jogo que seria lançado e estavam falando ali sobre o elenco do jogo, né? Os atores que iriam participar desse jogo. E aí, o Fênix, que é um outro criador de conteúdo de jogos também, né? De games, ele tava, né, falando o nome da galera que participava do elenco, né? Da galera que iria compor aquele elenco. E ele citou o nome do Elliot Page. E na hora que ele cita o nome do Elliot Page, o Cross resolve falar. Quando ele falou outros nomes, o Cross não falou muita coisa, não. Mas aí quando ele falou Elliot Page, o Cross resolveu falar sobre o Elliot no feminino. Ele se referiu ao Elliot como a atriz, né? Ele falou que gostava muito do trabalho dela, né? E o Fênix ainda corrige, diz que agora é ele, né? Ele fala, não, agora é ele e tal. Só que o Cross, ele redobra, né? Ele fala de novo do Elliot no feminino. Esse pequeno corte, né, é antigo, mas ele deu uma viralizadinha no Twitter por agora, porque alguém resgatou e fez uma thread. E a Laverne tá em cima onde não deveria. Laverne, desce! Desce daí! Essa live é antiga, já tem um tempinho que ela aconteceu, mas um criador de conteúdo resolveu fazer uma thread no Twitter, ou Twitter, ou X, chame do que você quiser, resolveu fazer uma thread naquela plataforma, né, naquela rede social, mostrando essa transfobia ali do Cross e vai destrinchando ali umas outras coisas depois dessa transfobia, né? E ele ressalta que o Cross ele não pediu desculpas nem nada do tipo. E aí muitas pessoas que não tinham visto essa live, não sabiam que isso tinha acontecido, tomaram conhecimento e começaram a cobrar o Cross que ele pedisse desculpas, né? E aí o Cross, ele não pediu desculpas, ele fez uma outra live, né, que ele acabou redobrando o que ele disse. Eu não vou passar aqui pra vocês nem a primeira live lá do Flow Podcast, nem o corte dessa primeira live, e nem o corte que depois o Cross falou a respeito disso. Laverne, para de miar. Se você quiser assistir, vai estar linkado na caixa de descrição aqui do meu vídeo, um vídeo do Meteoro Brasil, porque eu tomei conhecimento sobre essa treta por causa do Meteoro Brasil, né? Eles fizeram um vídeo bem legal, que foi a Sofia Labanca e o Pedro Zambarda, né? Eles dois falaram sobre esse caso, enfim, né? E também vou deixar linkado uma matéria que o Pedro escreveu falando sobre esse assunto. Então vai na caixa de descrição que você vai ter uma ideia melhor do que aconteceu. Laverne, desce daí! Desce! Mas agora eu vou falar sobre essa live que deveria ser o pedido de desculpas do Cross. Já começa que no título, né, ele tava falando que ele tinha sido cancelado, né, esse era o título do corte que ele fez, né,
Então já tinha ali uma zombaria com pronome neutro, né? Com linguagem neutra. E, né, esse corte específico, alguém que tá ali moderando o chat, né, que trabalha junto com ele, diz que teve que banir umas pessoas que estavam dizendo que o Cross deveria ser preso. E aí o Cross, ele dá uma zombada dessas pessoas e... vou até pegar aqui minha colinha, né, pra eu ver melhor. E aí, depois que ele dá essa zombadinha, ele fala, né, que muitas pessoas estavam mandando mensagens pra ele dizendo que tinham deixado de ser fãs dele, né, que eram fãs dele, mas depois disso deixaram e tal. E aí ele diz, né, que as pessoas estão querendo cancelar ele, né, e que agora ele pode estar sendo cancelado, mas depois essa galera que tá cancelando ele pode acabar sendo cancelada também, então ele joga isso ali, né, reclama da cultura do cancelamento, sendo que ele não estava sendo cancelado. Gente, as pessoas elas banalizaram tanto essa questão do cancelamento que parece que qualquer crítica pública que é feita contra elas, elas falam que estão tentando cancelá-las, né? Você falar uma merda publicamente, você ser cobrado por essa merda que você falou publicamente, não é ser cancelado. Só quer dizer que você está sendo cobrado sobre algo que você falou. Apenas isso. Mas enfim, né? Ele fala isso, né, sobre a questão do cancelamento, e ele diz que ele não falou de propósito, né? Que ele não iria perder o tempo dele com isso. E ele disse que se ele fosse querer cutucar alguém, ele usaria algo diferente disso, de pronome, né? E ele fala, né, que ele não iria perder o tempo dele querendo provocar alguém usando essa porcaria de pronome. Na verdade, eu fui olhar aqui, não foi nem porcaria que ele falou, não. Ele falou essa porra de pronome mesmo, né? Falou que não iria usar essa porra de pronome. E aí, gente, depois disso, esse foi o corte dele. Então ele disse que não fez de propósito, mas que gostaria de ter feito. Isso daí, como a própria Sofia e o Pedro, né, mostraram lá no Meteoro Brasil, como eles discorreram bem, isso é uma sinalização, que assim, ele tira o corpo dele fora, né, diz que ele não fez de propósito, mas ao dizer que ele gostaria de ter feito, ele também sinaliza para o público dele que é majoritariamente transfóbico, que esse é o pensamento dele, né, então ele faz essa coisa meio dúbia ali. E esse é realmente o pensamento dele, né, porque, vamos lá, gente, o Elliot começou a transição dele, anunciou publicamente a transição dele em 2020, no final de 2020. Tem mais de 4 anos que o Elliot anunciou a transição dele. Quer dizer, isso não é algo que começou agora, né? Tem mais de 4 anos que o Elliot anunciou a transição dele. Então, assim, não é uma informação que saiu agora. E outra coisa, né? Na live lá, o Fênix fala o nome Elliot. Ele não fala o nome morto do Elliot, ele fala o nome Elliot, que é um nome masculino. E o Cross entendeu, porque o Cross reconheceu de quem que ele estava falando. Então ele sabia quem era, né? E ele ainda assim usou o pronome feminino. E mesmo quando ele foi corrigido, ele insistiu em usar flexões de gênero ali no feminino para falar do Elliot. Então assim, gente, ele sabia o que ele estava fazendo. Não foi uma coisa assim, acidental, como ele deu a entender depois, né? Que foi sem querer e tal. E, né, vamos lá. Mesmo se eu quiser aqui abusar da minha própria boa vontade para acreditar que ele falou sem querer, as atitudes dele depois que ele começou a ser cobrado a respeito disso mostram que não foi nada sem querer mesmo. Porque além dessa live que ele fez, né, que ele disse que não foi de propósito, mas ele queria ter feito de propósito sim, né, porque por conta da reação que o povo teve, que ele ficou com raiva da reação que o povo teve, e colocou lá um título debochando, né, de linguagem neutra. Ele também, né, fez outras coisas. Depois de um tempo ele fez uma outra live, foi uma live no dia 12, se não me engano, né, eu tô gravando isso daqui na madrugada de 13 para 14 de março, e ele fez essa live aonde ele... E isso não tá no vídeo do Meteoro, mas tá na matéria do Pedro Zambarda, né? Mas enfim, ele fez essa live aonde uma inscrita dele, uma fã dele que é trans, ela, né, foi lá dar uma cobrada nele, pedindo para que ele se posicionasse sobre isso. E no chat as pessoas começaram a zombar dela, chamando ela de Amando, né? Pegando ali o nome Amanda dela e levando pro masculino, e zombaram dela. E essas pessoas não foram banidas lá do chat, né, da live do Cross.
E além dele não ter banido elas, ele leu esses comentários em voz alta e riu desses comentários, né? Então, ele ficou endossando, e parece que no Twitter ele falou algumas coisas assim, né? Zombando, chamando pessoas trans de Transformers, umas coisas assim. Então, ele fez realmente porque ele quis, né? Se a primeira não foi intencional, e ele diz que não foi, tudo que ele fez depois foi intencional. Ele endossou tudo aquilo que aconteceu nessa antiga live do Flow Podcast e piorou, né? E piorou tudo. Piorou tudo. Em nenhum momento ele mostrou qualquer respeito por pessoas trans e ele tratou a questão dos pronomes como sendo uma questão desnecessária, como sendo uma besteira. Mas vamos lá, não é uma besteira, tá? Você errar propositalmente os pronomes de pessoas trans é transfobia, é considerado judicialmente como transfobia. E transfobia foi criminalizada pelo STF, não pelo Legislativo, mas o STF fez um entendimento jurídico de que transfobia, qualquer crime de LGBTfobia é um crime. E não só é um crime, como é um crime equiparado aos crimes de racismo. Então não é uma coisa simples. Você ficar tratando pessoas trans pelo pronome errado por birrinha sua, de propósito, é um crime. Você está cometendo um crime ao fazer isso. Então, tudo isso que ele fez, né, não é uma coisinha boba, tá? Não é uma coisinha boba. E vamos lá, né? A cisgeneridade costuma tratar a questão de pronomes de pessoas trans como sendo uma besteira, né? Isso acontece constantemente. Eles sempre tratam isso como sendo uma frescura, como sendo mimimi, como sendo, coisinha dessa geração fraca, né? É assim que eles tratam a questão de pronomes. Quando uma mulher trans exige que ela seja tratada no feminino, ela é tratada como alguém mimizenta. Quando um homem trans exige que ele seja tratado no masculino, também é tratado como mimizento. Quando uma pessoa não binária fala que qualquer pronome serve para ela, ou que ela prefere pronome X ou Y, também é tratado como uma coisinha pequena, como sendo uma besteira. Mas não é. Porque quando você nega os pronomes de uma pessoa trans, você está negando a identidade daquela pessoa. Não é uma simples questão gramatical. Você está negando a identidade daquela pessoa. Quando você vira para uma mulher trans e a trata com pronomes masculinos, você está dizendo para ela, para todo mundo que está em volta, para a sociedade, que você a vê como um homem. Quando você trata um homem trans como o Elliot Page no feminino, você está dizendo para a sociedade e para o Elliot, mesmo que o Elliot não tenha, né, visto isso. Enfim, você está dizendo que você não vê aquele homem trans como um homem. Você está dizendo que vê aquele homem trans como uma mulher. É isso que você está fazendo. Ainda mais quando você faz propositalmente. Quando você erra sem querer, tudo bem. Errou sem querer, você é corrigido. E aí você passa a se esforçar para não errar mais. O próprio Pedro Zambarda, ele errou lá em um momento no vídeo, ele acabou tratando o Elliot no feminino quando ele estava justamente falando sobre também a fala do Cross. Então ele se embananou ali um pouco e ele corrigiu logo em seguida, né? Isso acontece, a gente percebe quando a pessoa faz sem querer. Mas quando a pessoa faz isso de propósito, o que ela tá fazendo é isso, é dizer que ela não reconhece o seu gênero, que ela não reconhece. E você não reconhecer o gênero de uma pessoa trans é uma violência com essa pessoa trans. É uma violência. E pessoas hétero, cisgênero sabem disso. Eu duvido se o Cross iria continuar achando que questão de pronome é uma questão pequena se ele passasse a ser tratado por pronomes e flexões de gênero femininas durante, sabe, o restante da vida dele. Se a partir de agora todo mundo que ele fosse conhecer tratasse ele no feminino, ele iria perceber o quanto que a questão de pronomes não é besteira. Porque ele iria sofrer isso na pele, ele iria ficar irritado, ele iria ficar puto, ele iria sentir ali que a sua masculinidade não era aceita, que as pessoas estariam negando quem ele é. Ele iria sentir o que é você ter sua identidade sendo negada. Mas isso jamais vai acontecer com ele, porque ele é cisgênero, né? Mesmo que uma pessoa ou outra comece a tratar ele no feminino, a sociedade vai tratá-lo no masculino. Com pessoas trans não é assim.
com pessoas trans acontece sistematicamente. O tempo inteiro as pessoas estão negando o nosso gênero das mais diversas formas possíveis, que vão até além de um pronome. Elas são... a nossa identidade é negada em todos os âmbitos. Quando a gente vai usar um banheiro público, as pessoas questionam o nosso gênero. Quando a gente vai, entrar num coletivo feminista, as pessoas questionam o nosso gênero. Quando a gente vai usar algum provador em loja de roupa, as pessoas questionam o nosso gênero. Quando a gente tá em um bar, as pessoas questionam o nosso gênero. O tempo inteiro as pessoas estão questionando o nosso gênero. Todas as vezes que a gente sai da rua, a gente tá passível de ter o nosso gênero questionado. Então, você errar os pronomes de pessoas trans não é um simples erro, é uma questão séria. Você tá colocando ali um marcador de violência naquela pessoa. Aquela pessoa, vou usar uma analogia aqui. É como se aquela pessoa tivesse o tempo inteiro tendo um muro sendo construído na sua frente, um muro de pequenos tijolos de transfobia. Cada tijolinho de transfobia ali, cada ação que uma pessoa tem de transfóbico vai colocando um tijolo nesse muro. E a pessoa trans está ali tentando tirar os tijolos. Então a sociedade está colocando tijolo e a pessoa trans está ali tentando tirar esses tijolos, né? Porque é isso que a gente faz. Quando a gente está tentando viver em sociedade, a gente está o tempo inteiro tirando esses tijolos de transfobia que são colocados no muro que tentam separar a gente da sociedade. Então a gente está o tempo inteiro ali tentando tirar esses tijolos. Quando você erra o nome de uma pessoa trans, propositalmente você adicionou um tijolo, sabe? Não sei se vocês conseguiram entender isso, mas é meio que assim que eu vejo. Porque o tempo inteiro a sociedade está negando o nosso gênero. O tempo inteiro a gente está tendo que reafirmar o nosso gênero. O tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está tendo ali que ativamente tirar um desses tijolos com alguma ação. E ele foi lá e colocou o tijolo, o maldito tijolo da transfobia, ao errar o nome do Elliot Page. E depois ele ficou reforçando, colocando mais tijolo em cima desse muro. Mais tijolo. Porque depois ele foi lá e reforçou isso. E ele é uma figura pública. O que torna tudo pior é o fato dele ser uma figura pública. Porque como figura pública, ele influencia outras pessoas. Então tava ali um monte de gente no chat dele debochando de uma mina trans. Um monte de gente no Twitter ali que apoia ele debochando de pessoas trans, sabe? O MBL indo lá e apoiando ele nisso. Então, quando você é uma pessoa pública, você tem uma fala preconceituosa e você não tenta redimir essa fala preconceituosa, você está espalhando preconceito à sua volta. O que ele fez não é um errinho bobo, não é uma coisinha simples. E tudo isso poderia ser corrigido simplesmente com ele fazendo um vídeo pedindo desculpas. Com ele falando, gente, desculpa, não foi de propósito, foi sem querer. Realmente eu me arrependo, tá? Na hora eu não me atentei, live, não sei o que, não me atentei. Me desculpa, não compactuo com isso. E pronto. Era só ele ter feito isso. Só ele ter feito... Não precisava nem colocar uma camiseta branca. Não precisava nem dizer quem conhece ele sabe. Era só dizer isso. Sabe? Era só dizer isso com as palavras dele, mas dizer isso, pedir desculpas. Não ficar reforçando, não ficar dizendo que estava sendo cancelado, sendo que não estava sendo cancelado. Ele não perdeu o público. Ai não, mas um ou outro fã dele que é LGBT disse que agora não é mais fã dele. Ele não perdeu o público. Ele não perdeu o público. O público dele não se voltou contra ele. Se o público dele não se voltou contra ele, ele não foi cancelado. Não foi. As pessoas... dá uma raiva disso. Qualquer cobrança, as pessoas falam que estão sendo canceladas. Não tá sendo cobrado. Foi transfóbico, tá sendo cobrado para que peça desculpas pela transfobia. É simples. Agora, o que não é simples é pessoas trans terem que ficar o tempo inteiro reafirmando o seu gênero para essa sociedade que fica o tempo inteiro negando o nosso gênero, negando direitos para nós. O que faz com que a gente,
tenha dificuldades de acessar a saúde, porque até para ir no hospital, muitas vezes o nosso gênero é negado. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu mesma já aconteceu de eu ir em hospital antes de eu conseguir retificar os meus documentos e eu não ter atendimento, porque a atendente disse que iriam me chamar pelo meu nome morto mesmo. Isso é uma negação do meu gênero. E eu saí do hospital sem atendimento. E eu precisava. Tá, fui na emergência e não fui atendida. Porque eu não iria me submeter a ser chamada pelo meu nome morto ali no hospital à noite, sem eu ter a menor ideia de quem eram as outras pessoas que estariam naquele hospital, sem saber se eu poderia ou não sofrer alguma violência a respeito disso. Esses dias, aqui no Distrito Federal, uma mulher trans, ela foi impedida de usar o banheiro feminino em uma boate daqui do Distrito Federal e os seguranças agrediram ela. Isso aconteceu em Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Isso é uma negação do gênero dela. E isso tudo vem também de uma negação de pronome. Tudo isso culmina nessas violências. Olha o tanto de transfobia que se espalhou ali entre os fãs do Cross pelo fato dele não pedir desculpas. Gente, é uma pessoa pública. É uma pessoa pública. Se fosse uma pessoa anônima já seria feio. Quem dirá sendo uma pessoa pública? Enfim, né? A cisgeneridade ela trata como besteira, mas não é besteira. E eu espero que vocês tenham entendido bem isso. Não é besteira. Não é besteira. Não é besteira. E a gente precisa reforçar isso. A gente precisa o tempo inteiro reforçar que errar o pronome de pessoas trans não só não é besteira, como também é um crime. É um crime de transfobia quando você faz isso propositalmente. Volto a dizer, errou sem querer, não tem problema. Errou sem querer, acontece. Pede desculpas, se retrata e se esforça para que isso não se repita. É simples. Mas enfim, né? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês não tiverem o que comentar, coloca um emoji de controle de videogame, porque a gente falou de alguém aqui que é do mundo gamer, né? Que não é o mundo que eu acompanho, então eu não sei nada sobre esses influencers gamers, não sei mesmo, porque eu não acompanho. Mas coloca aí o emoji de um controle de videogame se você não tiver o que comentar. Também copia esse link e sai distribuindo por aí, porque tanto dar o like quanto distribuir o link por aí faz com que o meu vídeo chegue em mais pessoas. Ajuda bastante aqui a transmissão. E também não se esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Nossa, como tá quente, eu estou derretendo. Meu Deus, socorro.